Kukulkan, meu senhor, você é o criador da ordem, o overlord de todos os demônios. Você é o manejador do massacre, o senhor de Dis. As orações ressoaram quando os dois aviões experimentaram uma fusão perfeita. Leylin tinha preparado para isso, remodelando a ilha de Banks para ser similar a Dis, para que eles pudessem se aproximar. Um brilho dourado se espalhou pelo antigo segundo inferno. Uma grande região ao redor do meio da Torre de Ferro no meio de Dis tinha sido evacuada, e a ilha de Banks se encaixava no lugar como uma telha de quebra-cabeça. As leis dos dois começaram a se misturar, formando um reino divino que pertencia apenas a Leylin. Com a área acumulada de Dis, Leylin instantaneamente superou todos os deuses menores no aspecto de seu reino divino. A luz dourada envolvia os céus e a terra, e todos os crentes de Leylin, independentemente da raça, obtinham um enorme impulso em seu poder. Por outro lado, os exércitos rebeldes ficaram estupefatos. Lotes inteiros de suas elites começaram a derreter sob a luz divina, alimentando o crescimento do reino divino. Haha! Dir, Modiclo e essas. Dis é agora o reino divino do Senhor. Você pode fugir agora? Gritou Aslok. Com o poder do reino divino, ele estava próximo do nível 7, e os outros demônios não conseguiam nem mesmo liberar a força dos demônios intermediários. Eles foram facilmente torturados até a morte. Com seu reino divino a reboque, Leylin poderia reprimir a rebelião com facilidade. De fato, apenas seus subordinados foram suficientes para resolver esse problema. Então ele também foi o senhor de Baator. Nós falhamos completamente desta vez. Mistra riu amargamente. A totalidade de Dis como seu reino divino, e um exército infinito de demônios. Ele realmente é difícil de lidar. As forças do mal que estavam prosperando fizeram TYR franzir as sobrancelhas. Não importava quanto pensasse, ele nunca teria sido capaz de adivinhar os planos de Leylin. Mesmo depois do sucesso de Leylin, sua abordagem insana ainda era inacreditável. Um reino divino tão grande. Uma vez que esteja completamente construído, ele definitivamente será ainda mais difícil de matar. Mistra suspirou. Com esses recursos, mesmo sendo um deus menor, receio que seu poder seja... Ele começou a elevar sua essência divina. TYR interrompeu naquele instante, fazendo Mistra se acalmar e começar a sentir os movimentos em Dis. A essência divina era a prova da força de um deus. Até certo ponto, era ainda mais importante do que a posição deles em seu domínio, dando-lhe seu posto divino. Alguns deuses verdadeiros comuns, se acumulassem a essência divina no momento em que avançassem, seriam apenas piadas no nível divino 0. Estar no nível divino 1, assim como um avanço para se tornar um deus menor, poderia ser considerado muito bom, enquanto os graus 2 e 3 eram gênios raros. Claro, isso não contava aqueles como Sirik, que teve a sorte de herdar a divindade de deuses poderosos. Aqueles eram casos especiais e não podiam ser comparados com o resto. Ele começou. Ele chegou ao nível 3 diretamente? Ele realmente é um gênio. Assim como o Mistra estava falando, os olhos dos dois deuses de repente se arregalaram. Eles sentiram a posição divina de Leylin subindo rapidamente, não diminuindo ao mínimo depois que ele alcançou a terceira posição. Ele quebrou as posições 4 e 5, desacelerando apenas quando alcançou a sexta posição. Ele se tornou o rank 7 num piscar de olhos, divina posição 7, perto do pico dos deuses menores. Seu talento é realmente TYR riu amargamente. Não, ainda está subindo. No entanto, o rosto de Mistra mudou. Ela percebeu que Leylin ainda estava crescendo após a sétima posição, passando para a oitava posição antes de parar. Ele estava agora no auge dos deuses menores. Rank divino 8. O pináculo dos deuses menores. Apenas um nível longe de ser um deus intermediário. Ele é um monstro. Um monstro. TYR e Mistra descobriram que não tinham mais nada a dizer. A posição divina representava seu poder e era a maneira mais direta de determinar a capacidade de batalha de um deus. Aqueles acima da categoria 8 eram deuses menores, 9 e 17 eram deuses intermediários, e aqueles com 18 anos ou mais eram classificados como deuses maiores. Quanto mais alto o rank, maior o poder. Além disso,
as habilidades que sua centelha divina lhes concedia também ficaram mais aterrorizantes. Leilin estava atualmente no auge dos deuses menores, apenas um avanço longe de ser um deus intermediário. Leilin estava atualmente focado em sua própria transformação, o AI Chip freneticamente atualizando seu status como muitos prompts surgiram. Bip. Anfitrião ascendeu a divindade, divina classe 8. Bip. Host afetado pela divindade, todas as estatísticas primárias mais 8. Bip. Rank Arcanis foi complementado por Dil Correu, nível mais 8. Anfitrião é atualmente um Arcanist Rank 35. Bip. Anfitrião obteve as habilidades divinas Warp Reality, Epic Massacre. Leilin instantaneamente sentiu seu próprio poder evoluir muito. Ao contrário do resto do plano astral, mesmo um ponto no mundo dos deuses causou uma mudança drástica. Mesmo aqueles com força divina poderosa só tinham suas estatísticas flutuando em torno dos 50. Não é de admirar que os semideuses não possam competir com os deuses verdadeiros. Então avançar faz com tais mudanças aterradoras, murmurou Leilin. Os atributos do host foram alterados, status de atualização. O AI Chip logo projetou as novas estatísticas para Leilin. Seu status havia experimentado uma mudança de cortar o céu, e os novos acréscimos devidos à sua divindade atraíram sua atenção. Leilin Fallen, raça, humano, menor deus. Nome divino, Kukulkan, o deus do massacre. Alinhamento, mal leal. Domínio divino, massacre. Reino divino, diz. Rank divino, 8 adoradores, nativos, diabos, aventureiros, clérigos. Alinhamentos do adorador. Verdadeiro neutro, mal leal. Arcanista grau, 35. Força, 29. Agilidade, 29. Vitalidade, 29. Espírito, 29. Energia arcana, 350. Força divina, 800. Status, saudável. Talentos, força hercúlea, mestre do conhecimento, visão do sonho, adaptabilidade épica. Talentos divinos, detecção de força de origem, amplificação de arte arcana, ilusões. Habilidades divinas, urdidura da realidade, massacre épico a um nome divino separado. Os olhos de Leilin pararam em seu nome divino por um momento. Ele escolheu isso em vez de seu nome original por causa de alguns planos para o futuro. Deslizando através de seu novo status, a atenção de Leilin caiu nas habilidades concedidas por sua centelha divina. O AI Chip mostrou-lhe as explicações dos dois. Warp Reality. Qualquer coisa pode ser mudada na presença de um Deus. Anfitrião pode consumir força divina para mudar as leis nos planos materiais, inferno, céu, o abismo e até mesmo reinos divinos hostis. O alcance é limitado pelo nível divino. Massacre épico. O anfitrião pode obter força divina conduzindo massacres. Todos os deuses mortos pelo verdadeiro corpo do anfitrião terão seus espíritos divinos exterminados. Embora as explicações fossem simples, elas fizeram com que Leilin respirasse frio. Tais formidáveis poderes de massacre, é nisso que os verdadeiros deuses confiam. Mesmo que tivesse pulado direto para o pico da divindade menor, Leilin não tinha a menor dúvida. Afinal, a força de um deus estava diretamente ligada ao seu reino divino. Tome Avernus por exemplo, o primeiro inferno. Havia 2 deuses dentro dele, o deus de kobolds Kurtuma e o deus do Sauagem Sekola. Ainda assim, uma vasta região permaneceu desocupada. Leilin, por outro lado, havia engolido a totalidade do segundo inferno, as terras que ele possuía superavam as 2 combinadas. Além disso, ele havia construído um reino divino perfeito sem ter que desperdiçar a menor quantidade de força divina, e isso apesar de ser apenas um deus menor. Mesmo comparado aos deuses, a palavra gênio não foi suficiente para descrevê-lo. Em vez disso, ele se adequa ao título de monstro. Com o tamanho de Diz, Leilin não precisou gastar muito esforço para aperfeiçoar seu reino divino. Ele até adquiriu um grande número de caçadores de demônios. Além disso, ele próprio avançou para o pico dos deuses menores, com abundante força divina. Mais importante ainda,
As cartas que ele preparara para a ascensão foram escondidas, e nem todas foram reveladas. Isso é muito melhor do que eu esperava. O pior cenário não entrou em jogo. Leyland estava preparado para revelar sua identidade como Magus, se o pior acontecesse, cair com os deuses e matar Mystra diretamente quando ele reiniciou a guerra final. Agora, no entanto, o tempo estava do seu lado. Ele poderia gastar seu tempo acumulando poder, com grande efeito uma vez que a guerra voltasse. Não é bom deixar minhas cartas escondidas, eu deveria pelo menos revelar meu poder e determinação. Resolução brilhou nos olhos de Leyland, e Tutantar brilhou com um brilho frio dentro de seu semiplano. Era como uma fera antiga pronta para devorar sua presa. Todos de Diz estavam sob o controle de Leyland, tendo se tornado seu reino divino. Apenas um pensamento fez o espaço piscar quando algumas silhuetas apareceram na frente dele. Meu senhor! 2 caçadores de demônios cumprimentaram obedientemente no momento em que o viram. Chief! Leyland chamou pelo seu papa, você deve espalhar a minha glória ao redor do mundo. Leyland acenou com as mãos e uma onda de poder divino jorrou deles. Um brilho dourado caiu sobre o corpo de Chief, e o papal original símbolo que era uma arma semideus aplaudiu quando entrou nas fileiras das verdadeiras armas divinas. Sua vontade se espalhará pelo mundo inteiro, meu senhor. Chief Peosley ficou de joelhos para pagar seus respeitos.